Fazendo uma análise do estado de emergência em vigor no país, a Ordem dos Advogados acredita que alguns pontos merecem uma especial atenção. No que respeita à instabilidade que se vive na zona centro do país, a Ordem manifesta a sua preocupação pela falta de informação adequada relativa a estes ataques. A Ordem dos Advogados exorta assim ao Governo a assegurar a informação de forma clara. A Ordem dos Advogados tem assistido de forma preocupada ao desrespeito das medidas de prevenção por parte dos cidadãos neste estado de emergência. Com um olhar atento ao estado de emergência, a Ordem dos Advogados exorta os cidadãos a cumprirem com as medidas decretadas neste período e ainda às autoridades policiais a fiscalizarem o cumprimento destas medidas, mas sem que esta fiscalização ponha em causa aquilo que são os direitos dos cidadãos e sem que esta fiscalização seja abusiva e autoritária. A Ordem dos Advogados condena o desrespeito às medidas decretadas por parte de alguns cidadãos e exorta a todos os cidadãos a acatarem e cumprirem com muito rigor as medidas decretadas no estado de emergência. Uma palavra também para as autoridades policiais, a quem a Ordem dos Advogados exorta que imprimam maior rigor nas ações de fiscalização, fazendo cumprir as medidas decretadas em condições de igualdade para todos os cidadãos. Todavia, em relação à atuação, por vezes, abusiva e arbitrária, a Ordem dos Advogados vem constatando que nem sempre a intervenção das autoridades policiais tem respeitado os limites legalmente impostos para a sua atuação, recorrendo muitas vezes ao excesso do uso de força, a atos de violência contra cidadãos indefesos e a detenções ilegais, bem como se verificam também situações de tratamento desigual e desproporcional entre cidadãos encontrados a cometer o mesmo tipo de infrações, nas quais as autoridades têm atuado de forma diferenciada em função, em alguns casos, do estatuto social da pessoa envolvida. A Ordem dos Advogados repudia o uso excessivo da força pelas autoridades policiais contra cidadãos inofensivos e indefesos e condena esta atitude das autoridades policiais de se manifestarem fortes com os fracos e fracas com os fortes, que é inadmissível e inaceitável num Estado de direito democrático. No que respeita às questões laborais e olhando para alguns despedimentos que já foram efetuados neste período de estado de emergência, a Ordem dos Advogados acha que é necessário iniciar uma profunda reforma do trabalho. Alerta ainda para a ocorrência de situações de má-fé por parte de alguns empregadores. No acesso à justiça, a Ordem considera que pode já não se justificar a manutenção do regime de férias judiciais, daí a necessidade de se estudar e sugerir mecanismos para viabilizar a prática de atividades processuais.